Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. e 18, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, sextou, né não? Sexta-feira, dia 3 de outubro. Como tá passando rápido, né não? Como tá passando rápido. Dia 3 de outubro, sexta-feira, e tempo e temperatura agora em Arapiraca, 27 graus, possibilidade de chuva em 14%, umidade relativa do ar em 57% e ventos a 21 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. Quer saber de amanhã? Então amanhã vai fazer 27 graus, segundo a meteorologia, possibilidade de chuva amanhã em 35%, umidade relativa do ar em 68% e ventos a 21 km por hora. No domingo, 28 graus, possibilidade de chuva 30%, umidade em 68% e ventos a 23 km por hora. Basicamente sexta, sábado e domingo aí com o mesmo clima, tá bom? E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o psicólogo Wagner Silva, coordenador de psicologia do Hospital de Emergência do Agreste, o HEA, sobre uma conversa muito importante, gente, né? O Setembro Amarelo passou, setembro é um mês de referência para a conscientização para a prevenção do suicídio, mas o tema da gente, saúde mental no Hospital de Emergência, e foram feitas várias ações nessa importante unidade de saúde aqui da nossa cidade, que atende mais de 40 municípios, todo mundo vem para cá, né? Quero mandar um abraço aqui para todos os médicos, paramédicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, maqueiros, motoristas, todos que fazem parte dessa unidade importante de saúde aqui da nossa cidade. Estive lá na quarta-feira, fiquem tranquilos, não fui internado, fui visitar um amigo lá, né? Enfim, falando nisso, eu quero fazer 2 agradecimentos aqui. Quero agradecer aqui a doutora Samila Oliveira. Tá? Ontem nós fomos fazer uns exames lá do meu filho e ela nos atendeu como sempre muito bem. Doutora Samila, muito obrigado. Estou esperando aqui você na bancada para a gente falar de assuntos referentes aí à sua especialidade. Quero também mandar um abraço para o meu querido doutor Vinícius Menezes, reumatologista. E olha, eu fui com minha esposa ontem no doutor Vinícius Menezes numa consulta e encontrei um ouvinte lá de Feira Grande, dona Rejane, que estava com a sua mãe. Ela é do sítio... Dona Rejane, ouvinte do sítio Santa Ana, lá em Feira Grande, com a sua mãe. E olha que coisa bacana, gente, que ela disse lá para minha esposa. Ela encontrou o doutor Vinícius através do Saúde em Foco, já foi na doutora Laura Fonseca, ginecologista, que é a nossa patrocinadora aqui, também através do Saúde em Foco, e na psicóloga Jane Lino, que já esteve aqui várias vezes também. E ela disse, olha, reconheci sua voz e tal, e foi muito bacana poder ouvir a dona Rejane e a sua mãezinha, que estavam lá no doutor Vinícius também para serem atendidas, tá? Isso é muito gratificante, isso é muito bom saber que há 12 anos a gente faz uma coisa com seriedade, numa emissora mais séria ainda e que alcança tanta gente. Eu só tenho a agradecer, sou muito grato a Deus por isso, né? Sei que tem muitos que às vezes olha, reconhece a voz, essa voz feia que eu tenho aqui, e deve ser aquele cara. E às vezes fica com receio de falar, eu não mordo não. Eu sou feio, mas não mordo não, e falo com todo mundo, cumprimento, e sou muito feliz, tá? É uma bênção poder participar de algo assim. Mas, sem mais delongas, Wagner Silva, boa tarde, é uma satisfação, é uma honra sempre receber o pessoal da unidade de emergência do Agreste, do HEA, né? Do Hospital de Emergência do Agreste, e falar de um tema super importante, que é saúde mental no hospital de emergência. A pessoa pode dizer assim, oxe, mas não era para os outros não, tem que ser para o hospital. A gente vai explicar porquê desse tema. Boa tarde, amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes, né? Desde já eu agradeço o convite e vamos refletir um pouco sobre a importância da nossa saúde mental, que como você muito bem já iniciou falando, né? Ele sabe que a saúde mental
é um tema de suma importância cada vez mais em todos os âmbitos, né? E sobretudo a gente sabe em um contexto hospitalar também, né? Enquanto hospital de emergência, nós temos também esse cuidado e essa atenção para os pacientes, para os familiares também, para os profissionais também. Então, durante o mês de Setembro Amarelo, ou até antes, né, que a gente fala muito sobre a questão do Setembro Amarelo, é importante se dar conta no que tange a prevenção do suicídio, que é uma temática que se faz necessário a gente pensarmos cada dia, todos os dias, não apenas no que tange o mês de setembro. Então, assim, diante dessa problemática que nós vem acompanhando cada vez mais os estudos no que tange ao adoecimento mental, nós estamos já desenvolvemos várias ações. Por exemplo, tivemos, né, o primeiro simpósio interdisciplinar sobre o manejo do paciente em sofrimento psíquico e a importância do autocuidado do profissional da saúde, porque nós pensamos também, André, ou seja, o profissional da saúde, aquele que cuida, também precisa ser cuidado. Então esse simpósio, né, possibilitou várias reflexões no que tange aos cuidados, as práticas, né, de autocuidado para o profissional do hospital de emergência, como também para o paciente que dá entrada no hospital. Eu sempre parto do princípio que ninguém quer ir para um processo, né, de hospitalização. Há uma diferença. Por exemplo, eu sou profissional. Hoje eu estou como coordenador do serviço de psicologia. Hoje nós temos 17 psicólogos, que todos os dias temos psicólogos lá diariamente fazendo os atendimentos em vários setores. Pensamos o seguinte: o hospital de emergência inicialmente surgiu como trauma, mas conforme as necessidades, outras demandas, foi se estendendo cada vez mais outros serviços para outros setores. Então nós temos psicólogo que sempre fica no processo de urgência e emergência. Temos o setor também da área lilás também, para dar o suporte a pacientes, né, vítima de algum tipo de violência física ou sexual. Temos também um programa também preparando a volta para casa, que também temos uma psicóloga que dá esse suporte para a equipe, para os profissionais, né? Para a equipe, para a família, em processo de alta. Também temos lá no RH também a psicóloga, enfim. Então, no que tange a algumas ações, por exemplo, sempre nós temos toda semana lá algumas salas de espera. E nesse momento das salas de espera é possibilidade de passar o quê? A importância dessa rede de apoio para o paciente. Essa rede de apoio que o próprio familiar também possa desenvolver práticas também de autocuidado. Então, diante dessa realidade, também existem outros setores, por exemplo, NEP, outros setores que também trabalham temáticas em que possa o profissional da saúde pensar, refletir no que tange a sua saúde mental. Em Alagoas, de acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do MS, Ministério da Saúde, informações sobre mortalidade do Ministério, por exemplo, o SIM/MS, durante os meses de janeiro a agosto do ano passado, 2024, foram registradas 1.569 tentativas de suicídio e 85 óbitos por esse motivo. Em todo o ano passado, o Estado contabilizou 2.581 tentativas de suicídio e 154 óbitos. Já em 2022, foram notificadas 2.214 tentativas de suicídio e 193 óbitos por suicídio. Às vezes, Wagner, as pessoas têm um certo receio de falar sobre isso. E às vezes, até nós da imprensa, recebemos uma cutucada para dizer assim: não fala muito disso não, porque pode ativar o gatilho e tal, essas coisas, né? Mas por que é importante falar, né? Eu estava vendo, geralmente, né?
quando a gente sabe que alguém cometeu esse ato, primeiro que é um ato, como é que eu vou falar? Solitário. Quem vai fazer, às vezes não falou para ninguém, na maioria das vezes. Toma essa decisão fechado ali, ela com ela. Dá sinais? Tem sinais. Vocês psicólogos sabem muito bem disso. Só que às vezes nós aqui estamos no automático e não percebemos que aquela pessoa estava gritando e a gente não conseguia ouvir. Eu sempre ouvi sobre isso. Quero mandar um grande abraço aqui para minha querida Edjane Negrão, que diz assim, muito relevante essa reflexão, Wagner, grande profissional. Saudade de você, Edjane, viu? Sempre bem-vinda aqui. E aí, Wagner, eu pergunto para você, né, pra gente começar, qual é o papel do psicólogo dentro de uma unidade de emergência, como a unidade de emergência do Agreste, que já tem tantos anos e já tem tanta história para contar, não somente nesse aspecto, mas como no aspecto também. Pronto, eu estava lendo a notícia hoje pela manhã. Olha que infortúnio. Um empresário de Coruripe foi viajar com a esposa e sofreram um acidente. Eu não sei as motivações do mesmo, não tem nada a ver com suicídio. E ele faleceu, infelizmente. A esposa dele está sendo atendida. Está, pelo que eu soube, ela está bem. Mas olha, uma pessoa de uma cidade aqui, vizinha, pertinho da gente, uma cidade linda como é Coruripe, um empresário conhecido na cidade, dono de um ramo de funerária lá. E olha que infortúnio. Ninguém nunca sabe, ninguém nunca imagina um negócio desse. Eu estava vendo também aquelas questões das pessoas contaminadas por metanol, bebidas com metanol. Quero fazer até um alerta aqui à população de Arapiraca. A gente não sabe de onde partiu esse negócio, tá? Então, eu ouvi uma recomendação hoje do Ministério da Saúde: não beba destilados. Segura a tua onda aí, né? Porque não tem como você identificar o sabor, viu, gente? A vodka vai ter sabor de vodka, tá? Você que gosta. O uísque vai ter sabor de uísque. Não tem nada, entre aspas, adulterado no sabor. Então, seu paladar vai ser o mesmo. Só que teve gente que já tá cego. E teve gente que morreu por conta de bebida falsificada. Inacreditável futebol clube isso, né? Você bebeu uma bebida falsificada. Coisas que ninguém, pelo menos até o momento, ninguém conseguiu explicar, a não ser a própria adulteração e falsificação da bebida. Então me fala, Wagner, qual é o papel do psicólogo dentro da unidade de saúde de emergência, da unidade de emergência como a unidade de emergência do Agreste? Então veja só, é um papel do psicólogo de suma importância, porque a gente compreende que o paciente ele nunca quer estar em um processo de hospitalização. O profissional fez a escolha, mas o paciente não. Mas, André, nós devemos compreender, sempre tem uma frase que eu gosto muito, que a vida não é do jeito que a gente quer. A vida não é do jeito que a gente quer. É claro que algumas coisas nós temos o controle, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos fruto de nossas escolhas, né? Mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Nós não temos o controle total da nossa existência. Tem coisas que acontecem que perpassam o nosso planejamento. Então, o profissional da psicologia está ali para fazer o acolhimento, como os demais profissionais. Mas assim, qual é o nosso instrumento de trabalho? Ele está ali para fazer esse acolhimento, essa presença, para que esse paciente, né, que está vivenciando esse processo de adoecimento, talvez é um trauma, enfim, ele possa desdobrar dentro das possibilidades, recursos, para que ele possa fazer esse processo de travessia, ou seja, que ele possa desenvolver um manejo, habilidades, para que ele possa sofrer, vamos pensar assim, menos. Por quê? Porque nós sabemos que o sofrimento é inerente à nossa existência e faz parte da nossa existência. Todos nós passamos por situações, por momentos, e geralmente quando no processo de sala de espera, fazemos várias reflexões. Por exemplo, veja só, gente, a gente sabe, a gente compreende que o melhor lugar para vocês, para o paciente, para a família, é aonde? É na casa. A gente sabe. Mas busca perceber que no momento, se dá conta, é no momento para a sua recuperação, para o seu bem-estar como um todo, pensando assim, está necessitando dos cuidados profissionais. Então,
já começa a se dar conta, a refletir que nesse momento. Então, o profissional da psicologia faz esse acompanhamento, faz o atendimento, a escuta, os encaminhamentos. Hoje, por exemplo, nós temos uma parceria com a RAPS, através da Secretaria Municipal de Saúde. Qual era a nossa angústia, André, e aos ouvintes? Nós atendemos sempre pacientes em sofrimento de psique, muitas vezes por tentativa ou não, ao suicídio. E a gente fazia o encaminhamento papel por papel, e a gente ficava com aquela angústia minha e também da equipe. Quantas vezes a equipe, será que esse paciente atendesse esse acompanhamento posterior, né, após o processo de alta? E hoje, no momento de alta, o profissional da psicologia faz a atualização dessa planilha em tempo real, faz essa atualização, e onde ele é referenciado, né? E a RAPS dá essa continuidade, sendo referenciado para o serviço. Aí, dependendo da necessidade do serviço, se for o CAPS, o ambulatório de saúde mental, enfim, embora a gente sabe que há necessidade cada vez mais de ampliar, aumentar os serviços, mas enfim, é uma forma de termos esse monitoramento e referenciando esse paciente. Embora a gente sabe sobre, no que tange a questão do suicídio, o sofrimento, ele bate em todas as portas. Todos nós passamos por situações, por momentos de sofrimento. Temos os nossos problemas, né? E geralmente a própria organização a organização de psiquiatria nos orienta. Geralmente a pessoa que chega, vamos pensar assim, é um processo de tentativa, ela passa por um processo de 3 Ds ou 4 Ds. Processo de desespero, um processo de desamparo e um processo de desesperança, e muitas das vezes um processo de depressão. Não quer dizer que quem está vivenciando o processo de depressão, por exemplo, o transtorno, irá cometer. Não, mas geralmente são os 3 Ds: desespero, desamparo e desesperança. E geralmente o paciente, a pessoa demonstra, como você falou, muitas das vezes essa pessoa age pela impulsividade, por exemplo. Nós sabemos que... verdade. Nós sabemos que nós vamos morrer um dia. Mas, por exemplo, imagina a gente receber um diagnóstico, um diagnóstico de um CA, de AIDS, enfim, por exemplo. Há aquele processo de choque na nossa existência. E muitas pessoas agem o quê? Pela impulsividade. Outras pessoas pela ambivalência, por exemplo, agem pela impulsividade, mas ao mesmo tempo volta atrás do processo de ressignificar e de viver. Ou seja, de certa forma é necessário a gente buscar o quê? Desmistificar os tabus. Cada vez mais é importante a gente falar, como falar, né? Claro, é importante saber como falar, a melhor forma, para que possamos desmistificar cada vez, porque o suicídio em si tem as suas representações. Quantas vezes a gente já ouviu falar, não podemos falar, é tabu, não podemos falar. Sim. E quantas vezes a família, diante dessa situação, de forma ética, a gente compreende que a família passa por um processo de o quê? De vergonha. Muitas vezes aquela sensação de impotência, muitas das vezes não compreende. Oxe, por que tal pessoa fez tal ato, né? Tem tudo. Fulano tem trabalho, tem casa, tem família e tem tudo. Mas aquilo que é tudo para mim não é tudo para você, André. Não é tudo para quem está ouvindo. Então verdade. É importante a gente buscar compreender e jamais julgar. É verdade. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Lira. Ela diz assim: muito importante abordar esse assunto. Parabéns, Wagner, e a todos da psicologia que se especializaram em trabalhar com as emoções e os problemas da mente humana. Muito obrigado, Andréa Paula Lira, pela participação aqui. Como eu falava para você, há 2 anos atrás eu tive depressão. E algumas pessoas podiam dizer assim, mas nossa, né, o André e tal. Eu falei pra você que é uma doença muito democrática, né? Ela atinge a todo mundo. Não que eu me considere melhor que ninguém, pelo contrário, eu sou mortal como qualquer um. Mas eu sou muito grato a Deus, Wagner, pela rede de apoio que eu tive. Isso é muito importante. Onde é que eu tive apoio? Em primeiro lugar, na minha casa, com a minha família, né? Assim que eu recebi o
o diagnóstico, fui de encontro à minha família para comunicá-los, dizer para eles que esse caminho aí do 7 de setembro, não, do Setembro Amarelo, eu não ia trilhar. Nunca pensei nisso, graças a Deus, não tive em nenhum momento. Pelo contrário, eu gosto muito de viver. Eu acho que essa palavra vai para você, que você, diagnosticado ou não com depressão, tem saída. Em primeiro lugar, essa rede de apoio que eu tive foi em casa, porque eu falei tudo. Eu abri o microfone falando aqui, enquanto eu estava e continuei fazendo o meu trabalho aqui, como há 12 anos eu faço. Outro ponto super importante foi o meu local de trabalho. Foi aqui, eu fui acolhido aqui. Ninguém aqui disse, você quer se afastar? Você quer passar um tempo em casa? Para mim era pior, eu tinha que ocupar a minha cabeça. Entendeu? Então procura alguma coisa que você goste de fazer. E, por incrível que pareça, Wagner, quando foi que eu percebi que eu estava com depressão? Foi quando eu perdi a vontade de vir para cá. Porque quem me conhece, quem conhece a minha trajetória, sabe que o Saúde em Foco é um filho. E você não desampara um filho. Um pai que ama, ele não desampara um filho. E eu amo estar aqui, né? Eu adoro fazer isso aqui. E eu comecei a dizer assim, eu não quero ir para lá. Não quero ir para lá. Mas eu tinha que vir para cá por vários compromissos de mim comigo mesmo, de mim com os meus ouvintes, de mim com os meus patrocinadores, de mim com o público que tá aqui esperando. E eu revelei, abri tudo aqui, né? E digo para você que tá ouvindo aí, né? Tem saída, existe saída. A gente às vezes pode até pensar, não tem, mas tem saída. A gente parece estar num quadrado, Wagner, né? E a gente olha assim e diz, cadê a porta? Não tem aqui, mas tem algum lugar. Sabe aqueles filmes que tem uma portinha num pedaço de tijolo desse? Você toca ali, tem a porta aberta para você. E você vai passar por ela, né? Exatamente. Tem uma frase que também eu gosto muito, André, e os ouvintes, né? A vida é um mar de possibilidades. Claro que nesse momento a pessoa muitas vezes está passando por esse processo de sofrimento e adoecimento, embora eu já destaco que, por exemplo, a pessoa não se resume à doença, ao diagnóstico. O diagnóstico é uma parte. A pessoa é maior do que qualquer diagnóstico. Claro que nesse processo de adoecimento, de sofrimento, muitas vezes a pessoa olha assim e diz, eu acho que a vida não tem mais sentido. É um processo de anedonia, ou seja, tudo aquilo que a pessoa estava fazendo, trabalho, família, passeio, enfim, que estava dando sentido, sabor, uma linguagem bem popular, um cheiro, muitas das vezes a pessoa vai passando por aquele processo de sem mais sentido, de adoecimento. Por isso que é de suma importância, né, buscar ajuda. E o fato de buscar ajuda não significa fraqueza. Não, nós somos seres humanos. Nós necessitamos uns dos outros. Nós necessitamos. É por isso que é importante, diante desse processo, a gente buscar o quê? Ajuda profissional. E a gente percebe que precisamos cada vez mais ainda desmistificar no que tange ao atendimento psicológico. Muitas vezes, quantos pacientes dizem, eu não vou para psicólogo, eu não sou doido, eu não sou maluco, quem vai para o psicólogo? Ainda tem essa, né? Nós ainda temos, tem essa. E sim. Por mais, sim, sempre a gente muitas vezes escuta esses discursos, né? Que é um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito que a gente cria antes. Então é importante buscar ajuda para que a gente possa fazer o quê? Ressignificar. O que é ressignificar? Buscar um novo sentido, um novo significado, dá a oportunidade de olhar assim e dizer, realmente eu estou passando nesse momento por esse processo. E veja o quanto é importante a rede de apoio. Claro que muitas das vezes a rede de apoio é o quê? É a família. E muitas das vezes a rede de adoecimento também é a família. Enfim, mas é importante, sobretudo, a gente buscar essa rede de apoio e buscar ajuda profissional. Perfeito, sempre. Quero mandar um abraço aqui também para Bárbara Albuquerque. Ela diz assim, parabéns, Wagner, pela excelente explanação e todo o meu carinho e reconhecimento a todos os profissionais da psicologia, em especial aos que fazem parte do Hospital de Emergência do Agreste. Bárbara, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou tomar uma aguinha aqui com o Wagner, tá certo? Ele tá com a garganta seca e eu também.
E a gente vai voltar. Não sai daí não, fica aí rapidinho depois do intervalo. E tem eu vou encerrar o intervalo, eu vou chamar o intervalo, Wagner, com a música do nosso querido e amado alagoano Djavan, que expressa muito esse momento na vida de muitas pessoas. Que ele diz assim, abre aspas, só eu sei as esquinas por que passei. Lembra dessa música? O nome dessa música é Esquinas. E ele diz assim, só eu sei os desertos que atravessei. E aí ele diz assim, aí, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Se você não ouviu, ouça essa música, que é... Eu acho que quando ele diz assim, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar, eu acho que quando ele estava em Maceió, era um talento nato, não tinha oportunidade, teve que começar a sua vida no Rio de Janeiro, né? E aí ele arrebentou. Mas essa frase é icônica. Às vezes você está num lugar e você tem tudo para fluir, e você é grande demais para estar ali, e o problema não tá em você, o problema tá nos outros, ou no local que você tá. Então, tava aí o alagoano Djavan cantando, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. O mar de Ponta Verde, o mar de Pajuçara, o mar de Jatiuca, você já imaginou? E hoje o cara volta, né, na terra, faz um show, é super bem recebido, é um nome internacional, deu a volta por cima. Ele tinha motivo para desistir? Milhares. Passou fome? Deve ter passado. Passou aperto? Deve ter passado. Mas venceu. Se o Djavan fez, você pode fazer. Todo mundo pode fazer, porque todo mundo vai poder ter uma oportunidade. Claro, ele na área da música dele, como um gênio que ele é. Mas você pode fazer vendendo limão. Oxe, Pepe, tá doido? Não. Você pode ter o melhor limão na feira. Saiba vender o limão, né? Então, pega o limão, faça uma boa de uma limonada. Eu vendo pastel e caldo de cana. Pronto, faça igual o irmão Dionísio ali, perto da Casa das Peças. O cara da Casa das Peças, aliás, um grande abraço aqui, o pessoal da Casa das Peças, que tinha um carrinho de caldo de cana ali, e eu sempre como lá o pastel e caldo de cana. E aí, ficaram embaixo de uma árvore, cortaram a árvore e sumiram com o quiosquezinho do irmão Dionísio. Aí eu falei, cara, o cara foi ver construir um negócio aqui, rapaz, tirou o negócio do velho, eu vou tomar o caldo de cana onde agora? Só que o empresário, ele construiu uma coisa de alvenaria dentro do estabelecimento dele, praticamente do lado ali. E tá lá irmão Dionísio vendendo o melhor caldo de cana de Arapiraca e o melhor pastel. Quer conhecer? Então vai lá. Detalhe, viu? Não chegue tarde não, porque ele chega cedo para vender o pastel e o caldo de cana dele. Como é um do melhor de Arapiraca, quando dá umas 10h30, irmão Dionísio já tá fechando o negocinho dele. Tá vendo aí? Um cara desse é próspero. Ele começou 6, 7 horas da manhã, 10h30 tá indo embora. Por quê? Porque acabou tudo. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Intervalo, eu volto já. E rimou. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio NN. Com André Pepes. 1h33, anota aí, 1h33. Boa tarde, estou conversando aqui com o Wagner Silva, coordenador de psicologia do Hospital de Emergência do Agreste, e o assunto é saúde mental no Hospital de Emergência. Wagner, em muitos casos, os familiares ficam horas ou dias acompanhando pacientes em estado grave. Como é que o setor de psicologia ele atua para oferecer suporte emocional a esses familiares? Então, nós temos uma rotina assim, durante o dia, por exemplo, né? O profissional inicia o plantão a partir das 7 horas da manhã, tem as demandas conforme os setores e temos alguns horários específicos. Por exemplo, às 11 horas da manhã nós temos a visita da área laranja. A partir das 13h30 temos a visita das UTIs, UTI AVC e UTI geral. A partir das 14h30 nós temos a visita da UTI 1 e 2, que são as UTIs de trauma. Então, o profissional da psicologia, né, juntamente com os profissionais, sobretudo muitas vezes o serviço social, temos sempre, assim, buscamos ter essa parceria com todas as profissões, todas, desde do porteiro, enfim. Então, nós fazemos esse momento de acolhimento aos familiares, um momento de sala de espera, passando algumas informações que são pertinentes para os familiares, né? E também se colocando ali para também ouvir, né, os familiares. Também acompanhamos também o boletim médico, né, junto com o médico e os familiares, porque muitas das vezes o familiar ele ouviu o boletim médico. Muitas vezes saber que nós temos um paciente nosso ali, só sabe quem está vivenciando. Então nós estamos lá com ele para dar esse suporte e essa orientação psicológica, também o atendimento. E muitas das vezes alguns médicos até falam assim: André, será que o familiar compreendeu, Wagner, por exemplo? Será que ele compreendeu o que eu falei? E sempre, muitas vezes a gente dá esse feedback, compreendeu, mas compreender é uma coisa e aceitar é uma outra coisa, é um outro sentido. Porque cada um tem um tempo, tem um processo, e hoje nós trabalhamos assim, por exemplo, temos até lá no setor da psicologia, uma ficha para a gente fazer, ter esse perfil do paciente e o perfil da família. Por exemplo, se a família está nesse processo de aceitação do processo, se está negando o atendimento, se está passando por um processo de intenso desespero, de desamparo, né, de negação, ou seja, para a gente ter esse acompanhamento tanto do paciente, né, como também da família. Que a gente compreende também que quando o familiar adoece, a família também adoece, sobretudo emocionalmente. Então, assim, a gente sempre, dentro das nossas possibilidades, estamos lá para oportunizar esse acolhimento, essa presença, e que possa minimizar cada vez mais o sofrimento, esse processo de espera e de, muitas das vezes, transtorno para a família. E também nós temos a possibilidade também de fazer os atendimentos ao paciente. Quando o paciente que está orientado, consciente, temos assim também a possibilidade de fazer o atendimento ao paciente. Por exemplo, se for no processo da UTI, como também o processo de hospitalização, da enfermaria, enfim, nos demais setores. Tem um teórico que eu gosto muito, Simonetti, que diz assim: a importância da psicologia é possibilitar essa presença e essa travessia. Claro que, por exemplo, a paciente que deu entrada com um trauma, a primeira urgência, vamos dizer, médica, enfim, das demais especialidades, mas com o processo de hospitalização, quais os aspectos psicológicos para essa paciente?
E muitas das vezes a pessoa passa a desenvolver aqui um processo de sofrimento maior, não aceitando o processo do adoecimento. Muitas vezes precisa fazer algum tipo de tratamento e essa pessoa entra no processo de negação. Enfim, estamos lá para dar esse suporte, para possamos minimizar cada vez mais o sofrimento dos pacientes, da família e também da equipe também. Perfeito, quero mandar um abraço aqui para Rejane Bispo Santos, que está dizendo boa tarde, Rejane, obrigado pela audiência de sempre, viu? Deus abençoe você. Wagner, outra pergunta aqui, você me deu a deixa e eu peguei aí esse gancho. Existe algum tipo de atendimento contínuo ou encaminhamento psicológico para pacientes ou familiares após a alta? Porque, vamos lá, o paciente teve um trauma e precisou passar ali 15 dias, 30 dias na unidade. Ali, ele vai ter o apoio psicológico. E quando sai dali, que aí o paciente já, entre aspas, já se apegou, já se acostumou com o atendimento psicológico, é um suporte importante para o paciente que está ali, né? Depois que ele sai, há esse encaminhamento? Hoje, geralmente, nós temos assim, esse direcionamento maior com os pacientes em sofrimento, em tentativa de suicídio. Enfim, certo. Mas também sim, quando a gente percebe que o paciente, independente, né? Que o paciente está necessitando desse acompanhamento, a gente faz o encaminhamento, o direcionamento e pede para que ele possa buscar essa rede, por exemplo, na UBS, enfim, onde ele é referenciado, nos CAPs. Se a gente perceber que esse paciente está necessitando, a gente faz os devidos encaminhamentos, né? E algo que é importante também, no que tange falando sobre a questão da saúde mental, André, é importante perceber que para o profissional da saúde, que é a nossa preocupação também, é que o trabalho é uma parte da nossa existência. Uhum. Tem um estudioso, o Eric Fromm, ele diz assim, né, que nós devemos pensar assim, na nossa existência, por exemplo, pela manhã como um caçador, ele faz essa analogia, à tarde como um pescador e à noite como um filósofo. Como? De que forma? Por exemplo, claro que nós necessitamos trabalhar. O trabalho é importante. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa que falou assim, quantas vezes a gente tem que ter vários vínculos. O vínculo, ou seja, que são os trabalhos que nós devemos ter, nós necessitamos, mas quantas vezes a gente está em um processo de sobrecarga e muitas vezes a gente não dá conta. E o nosso organismo, o nosso corpo dá os sinais. E voltando para concluir o pensamento do Eric, ele diz assim, por exemplo, nós necessitamos trabalhar. Claro que precisamos trabalhar. À tarde desse processo de pescar, não apenas desse processo, mas assim, parar e devemos parar e pensar na nossa existência. Quantas vezes nós estamos correndo, tanto que a gente esquece até de respirar. Respirar que é uma necessidade humana. Tem sentido? Quantas vezes a gente esquece até de respirar? E à noite, como essa parte desse filósofo, né, não é de ficar o tempo todo pensando, não, mas fazer essa reflexão. O que dá sentido à nossa existência? O que é importante para mim? Porque quantas vezes a gente adoece emocionalmente porque a gente não faz as nossas escolhas. A gente deixa que outras pessoas façam as nossas escolhas. Então, no que tange a saúde mental do profissional, a gente sabe que muitas vezes pode ser pelo adoecimento, pela sobrecarga de trabalho, mas quantas pessoas que não têm um trabalho e adoecem e desenvolvem um transtorno. Uhum. Por isso que é importante a gente se dar conta do estilo de vida. Uhum. A gente se dá conta do estilo de vida. Como é que está sendo o meu estilo de vida? Que é muito pessoal e particular. Por exemplo, hoje em dia a gente vê cada vez mais a moda é a academia. Claro que eu não estou dizendo que eu sou contra a academia, não é importante. Mas tem pessoas que, pela lógica atual, tem que estar na academia o tempo todo, aquela cobrança e muitas vezes termina em processo de adoecimento. E às vezes está fazendo não pelo prazer, está fazendo porque é modinha. Pela modinha. Tá na modinha, né? Mas eu tô ali a pulso. Eu não gosto de puxar ferro, como fala. Não gosto de academia, eu gostaria de nadar. E por que você não vai nadar? Por que você não faz uma coisa que você se realiza fazendo, né?
E procura uma coisa que você goste de fazer e, claro, lhe traga o mesmo resultado ou um resultado tão melhor quanto a academia. Eu dizia isso aqui, eu não gosto de academia. E essa semana eu não pude ir, peguei um resfriado lá, digo, não vou pra academia resfriado, né? Essa semana eu perdi a semana inteira, mas eu sinto falta. E eu comecei a gostar disso aí, né? Tentei o ciclismo, não tive coragem, depois que eu vi algumas coisas acontecer aqui, alguns traumas, né? Com ciclistas, a falta de segurança, no sentido da violência mesmo. O pessoal foi assaltado aqui no sítio, né? Não sei se você lembra aí, um grupo foi assaltado no sítio, fora os acidentes automobilísticos mesmo, que via de regra acontece, enfim. E eu digo, não, eu vou mas eu não posso ficar parado. E a minha próxima pergunta, Wagner, é o seguinte: a UE atende pessoas de diferentes municípios do Agreste e até de outras regiões. Como vocês adaptam a escuta e o acolhimento psicológico considerando a diversidade cultural e social? Porque a unidade de emergência é a porta de entrada para todo mundo. Eu tenho um plano de saúde. Na unidade de emergência não vai valer de nada seu plano de saúde. Logo avisando, tá? É igual o hospital do pronto-socorro em Maceió, o hospital geral. Todo acidentado vai para lá. Todo acidentado. Tem que ser a primeira porta. Você pode ter o melhor plano do mundo, não vai valer de nada. Você vai ter que ser atendido ali. Porque os planos de saúde não têm um hospital de emergência funcionando para atender. Então, como é que vocês adaptam a escuta e o acolhimento psicológico, considerando a diversidade cultural e social também? O atendimento psicológico, ele é para qualquer paciente que está em processo de hospitalização, né? Independente de classe, de cor, social, de raça, de distinção, enfim. Poderio econômico. Exatamente, né? Então, quando a equipe muitas vezes percebe essa necessidade, quantas vezes, por exemplo, a enfermagem, o serviço social, o médico, enfim, as demais especialidades, os demais profissionais, eles entram em contato com a psicologia, assim também como nós fazemos também essa busca ativa, possibilitando o quê? Esse processo de atendimento, de escuta, de intervenção, de aconselhamento e de orientação. Por isso que eu falei anteriormente, que sempre buscando compreender que quantas pessoas ainda têm esse preconceito para com o atendimento da psicologia. Mas é necessário a gente sempre mostrando, né, a importância. E muitos eles mesmos percebem a importância, né? Ou seja, hoje, no que tange a questão da psicologia, em todos os lugares, né? Tem essa suma importância do atendimento, do acolhimento. Quem escuta quem? Muitas das vezes. O Simonetti, que é um teórico da psicologia hospitalar, ele diz, por exemplo, o que é que cura? Não pensando na questão física, o que é que cura? É a palavra dita, a palavra escutada, a palavra dita pelo quê? Pelo paciente. Quantas vezes ele está naquele processo de sofrimento, de adoecimento, e a partir da escuta, quando ele faz essa escuta, genuinamente, essa presença, essa relação, quantos ele diz, é como sair um peso. Por exemplo, nós temos a unidade especializada que atendemos as gestantes de vários municípios, e quantas vezes, ontem mesmo eu estava fazendo o atendimento, e quando termina o atendimento, né, sobretudo as pessoas que vêm de outras cidades, muitas pessoas que vêm do contexto rural, sem distinção. Quantas vezes a gente diz, e muitas das vezes, André, é a primeira pessoa, ou melhor, é o primeiro contato que aquela pessoa teve com o profissional da psicologia, foi onde? Lá no hospital de emergência. Toda semana eu atendo pacientes, e quando eu pergunto, já teve algum atendimento psicológico anterior, e a pessoa diz, não, é o primeiro momento que eu tenho agora. E quantas vezes, dependendo da necessidade, lá é uma unidade especializada, a gente atende as gestantes em processo de alto risco, e quantas das vezes elas relatam, doutor, né, muitas vezes esse discurso, doutor Wagner, como tirou um peso enorme dentro de mim. Hoje eu já estou me sentindo. Então nós estamos lá para ouvir, para atender toda pessoa que venha precisar e venha buscar o serviço da psicologia. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, lá no Capim. Ela diz assim, boa tarde, receba essa linda tarde com alegria.
e amor no cuidado de Deus. Muito obrigado, dona Hilda. A Neide também, muito obrigado pela audiência. Quero agradecer aqui ao Wagner por ter vindo partilhar esse momento com a gente, super importante, para falar dessa saúde mental, que eu falava com ele antes da gente começar o programa. A saúde mental hoje é a principal saúde que nós podemos tratar. Porque você leva um corte e daqui a alguns dias o corte está fechado. Você quebra uma perna, você pode passar 30 dias com gesso ou mais dias com gesso, mas você sabe a data que vai botar e sabe a data que vai tirar o gesso, teoricamente. Mas o problema é na alma. Você sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele pode terminar, né? Então, Wagner, obrigado por partilhar. Sei que você ainda tem algo aí para dizer e a gente tá pronto para lhe ouvir. Desejo sucesso, que as mãos de Deus estejam estendidas sobre o seu trabalho, sobre a sua equipe, sobre o pessoal da unidade de emergência aqui. A gente sabe que não é fácil, gente. Não é fácil. A unidade de emergência se chama a unidade de emergência do Agreste. Você imagina, eu fui lá na quarta-feira e lá minha esposa foi comigo me acompanhar. Eu fui na consulta lá com um médico, um amigo que estava lá. E ela disse assim: eu não venho mais não quando você vier pra cá, viu? Porque é muita gente, a gente vê muita coisa. E olha que o Wagner estava dizendo pra mim que quarta-feira é o dia, entre aspas, bonzinho da unidade. Aí, você imagina hoje, sexta à noite, sábado, o dia todo e à noite, domingo, segunda e terça. Gente, é muita abnegação. Então, para você que é paciente, às vezes fica fácil você dizer: como é que... Você não sabe o que é que cada um ali tá passando. É paciente demais pra gente de menos atender. Então não é fácil. Corredores lotados, né? Por quê? Bebe, vai dirigir, assume o risco, né? Eu vi uma vez ali, Wagner, eu tava sendo atendido lá uma vez, e chegou um rapaz, eu já disse isso aqui, levou uma queda na zona rural de moto, tava com a camisa oficial de um time que ele, lá do coração dele, e precisava tirar a camisa do rapaz, que ele não conseguia tirar assim, tinha que cortar a camisa. Você imagina a confusão. O cara bêbado: não vai rasgar a camisa do Timão não, ele é do Corinthians. Não vai rasgar a camisa do Timão não. E eu tava deitado na maca, quase: rapaz, o pessoal quer tratar de você. Com muita insistência, deixaram ele cortar a camisa. Eu tive pena porque a camisa do cara era oficial e tudo. Mas, meu amigo, entre a sua vida e uma camisa oficial, se fosse o meu Flamengo ou o meu Asa, homem, corte, depois a gente compra outra. Depois Deus dá um jeito de você comprar outra. Mas o que é que acontece? As meninas, Wagner, tiveram que literalmente dar um banho no cara. Eu nunca vi negócio daquele. O cara tava todo cheio de areia. Aí eu perguntei pra ela: vem cá, vocês têm mesmo que fazer esse negócio aí? Elas têm. A gente tem que fazer. A gente tinha que cortar e tinha que limpar ele todinho para poder começar o procedimento. Imagina 2, 3 enfermeiras fazendo um negócio desse. Não é brincadeira, não. É o cuidado, né? Criticar é fácil. Sim. Mas pois não, Wagner. É o cuidado, né? O cuidado, a gente sabe que, né, todos os profissionais, né? Sempre todos nós que estamos lá enquanto, né, os profissionais, foi uma escolha que nós fizemos, né? Sempre quantas pessoas queriam estar trabalhando lá? Sempre eu faço essa reflexão. Exatamente. Para mim e muitas vezes para mim aqui, quantas pessoas a gente sabe, né? Então, aí algo que nós também já estamos nesse processo, né? De, como foi falado, da questão do simpósio, tivemos alguns momentos também de reflexão sobre a ética do cuidado, a importância da ética do professor, do cuidado com as coordenações, e temos como assim possibilidades objetivas, né? Possamos ampliar cada vez mais o serviço da psicologia. Perfeito. Em todos os setores. E também assim, aqui eu quero mandar um abraço para todos, né? Todos os profissionais, né? Sim. Aqui na pessoa da nossa diretora geral, que é a Bárbara, né? Que sempre está ali ativa, empoderada, né? Querendo cada vez mais dar continuidade. Oferecer o melhor, né? Para a sociedade. Oferecer o melhor para a sociedade. Agradecer também ao jornalista Tony Medeiros, que é assessor de comunicação, que está em Maceió hoje e que está ouvindo a gente aqui. E você trouxe uma mensagem aí para, acredito que, ajudar a gente a finalizar essa exatamente, semana. Né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer e terminar com essa
reflexão da Clarice Lispector, né? Tanto no que tange a temática da saúde mental, que nós somos responsáveis pela nossa saúde mental. Temos que buscar ajuda. E ela diz assim: antes de julgar a minha vida ou meu caráter, calço os meus sapatos e percorro o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz, né? Clarice Lispector. Ou seja, todos nós, né, temos a nossa história, as nossas dores, mas também temos as nossas potencialidades e a nossa alegria dentro de cada um de nós. Um abraço. Perfeito, muito obrigado, Wagner Silva. O Wagner é psicólogo e atende aqui no Centro Médico Santa Ana, lá na Expedicionários Brasileiros, ali em frente à Casa dos Velhinhos. Você que precisa de atendimento psicoterapêutico, você pode ligar para o 99651-3299 ou 3142-1256 ou ir até a Rua Expedicionários Brasileiros 1275 lá no Cavaco. Fica quase em frente ali, fica em frente à Casa dos Velhinhos. Todo mundo sabe onde é a Casa dos Velhinhos. Wagner atende lá. Quais são os dias, Wagner? Quinta e sexta-feira pela manhã. Quinta e sexta-feira pela manhã. Então, 99651-3299 ou 3142-1256. Na segunda-feira, vamos receber a doutora Guacira Almeida. Ela é neurosonografista e o tema que ela escolheu para falar com a gente. Tema de segunda-feira: AVC silencioso e ultrassom neurológica. Imperdível o programa. Um bom final de semana para você. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos reforçar aqui o pedido: não beba destilados esse final de semana, tá? Bebidas adulteradas, falsificadas no Brasil inteiro, provocando morte, cegueira, tá? A gente já sempre fala aqui toda sexta-feira: se você beber, não dirija. Se você dirigir, não beba. Não seja mais um na fila, né? E você pode não voltar para contar a história. Faça isso. Se for fazer isso, faz em casa, passe a chave, pega o amigo da vez, como a gente sempre fala aqui. Tá legal? Um bom final de semana. Que Deus abençoe a cada um. Ele permitindo, na segunda a gente tá de volta. Tchau. Saúde em Foco.